Madureira, um pré-Madureira que foi a Rua do Riachuelo, onde meus pais moravam. Dona Dalila, pianista, e José Maria das Contas, da contabilidade. Então eu nasci ali no centro, eles moravam ali na Policlínica do Rio de Janeiro. Só que meu avô já tinha construído em Madureira uma vila, com uma casa para cada filho. Então o casal se mudou e eu fui a reboque. Então as primeiras lembranças minhas são de Madureira, na década de 40. Né? Então tinha, uma criança ali era o dia inteiro soltando pipa, bola, quer dizer, então uma coisa que eu não posso reclamar realmente é da minha infância. A música foi entrando aos poucos. Na minha casa, como Dona Dalila era pianista, já fazia umas reuniões e todo mundo cantava, as tias, um tio meu, e tinha 2 tios e eram 9 irmãos, 7 tias, e o tio Arlindo era da escola de samba, do Império, mas o tio Arlindo já era amigo dos cantores, se reuniu ali e o repertório da época, eu me lembro de tomar conhecimento do cancioneiro da época, né? E quem cantava eram os cantores do rádio. Rádio Nacional era TV Globo da época. Então era Silvio Caldas, era as cantoras, Irmãs Batista, Marlene, Emilinha, Calbi Peixoto e tal. E, curiosamente, entrava na noite, que eu me lembro, depois eu fiquei pensando nisso, como é, em Madureira, naquela época, eles cantavam Dick Farney, Lúcio Alves, que era um som já pré-bossa nova, bem sofisticado. Eu acho que em Madureira talvez fosse a única casa que estava se ouvindo Dick Farney e Lúcio Alves. O vírus do samba, aí nessa fase entrou, porque eu fui levado para um ensaio de uma bateria da Império Serrano, que eu descobri depois que era o primeiro ano que o Império Serrano estava saindo com esse nome. Então aquela sensação daquela batucada, aquilo foi uma espécie de um vírus que entrou no meu sangue e, graças a Deus, está aqui até hoje. Bom, esse ensaio do Império Serrano é uma data fundamental na minha vida. Eu tinha 4 anos, minha tia Leni me levou nesse ensaio. Quando eu escutei aquele som, era numa quadra. O Império Serrano, nessa época, foi o primeiro ano, que foi outra coincidência feliz também. Essa data, quando eu tinha 4 anos, 1947, eu depois, lendo a história do Império, descobri que era o primeiro ano que eles saíam como Império Serrano, que o nome antes era Prazer da Serrinha, que é lá da Serrinha do Morro, e tinha um dono, que era um português. E esse ensaio, então, era um ensaio para o primeiro carnaval de 47, onde ia sair com o Império Serrano, com o nome de Império Serrano. Quando começou aquela som, eu ficava araginado. Eu lembro bem porque até hoje, quando eu escuto um som de uma bateria boa, que aliás são várias, se tiver bom, o swing rolando, o cabelo arrepia, eu volto aos 4 anos de idade. Então, eu fiquei ali embalado por esse som e tal. Passou o carnaval, eu tinha algum contato com a escola, principalmente por causa do meu tio, que Arlindo Veloso, da aula dos compositores. Ele era amigo do pessoal da música, viu que eu estava
gostava de batucar e tal. E aí, através desse meu tio, eu conheci o maestro Guy de Moraes, que tocava no Night and Day, que era a boate mais chique da época, ainda nos finalmente do Rio como capital, era em frente ali ao Palácio do Morro e na Cinelândia. Palácio esse, lindo, que os militares acharam que estava atrapalhando e demoliram para fazer um estacionamento. A chegada na Cinelândia não era Madureira. Era outra coisa. Eu na noite, eu não estava mais no colégio interno, com 17 anos, já trabalhando, ganhando meu dinheirinho, naquele mundo sofisticadíssimo. Teve um detalhe aí que já me deu uma pista do que seria a vida de músico e como o músico é olhado por vários setores da sociedade, inclusive agora, do jeito que estão olhando os artistas, me lembra muito desse detalhe. Eu todo empolgado que eu estava começando a trabalhar, cheguei no primeiro dia, botei o terno que eu tinha, que era ainda do colégio, com a minha sacola de pratos, sabia onde era o Night and Day, fui lá, fui entrando. Quando eu fui entrando, o porteiro botou aquela mão no peito, o senhor vai aonde? Falei, não, eu vou tocar. Falei, não, entrada de músico não é aqui não, entra por lá. É aquela rua do lado do Hotel Serrador, onde tem o Teatro Rival, o comecinho dela, lá na Cinelândia, e essa entrada dos músicos, dos empregados, entrada de serviço, né, como é chamado, era já, você tinha que passar pela lixeira. Então eu com aquele meu terno, perfume da época argentino Lancaster, minha sacola de prato, achando que estava abafando, já tive primeira ducha fria de ter que, em vez de entrar lá pela entrada gloriosa, entrar pelos fundos. Mas tudo bem, eu estava a fim de tocar, isso eu pensei depois. Na época nem liguei para isso. Cheguei lá e aí comecei a ver a noite do Rio, a noite ainda do charme dos rios dos anos dourados, né? Porque esses senadores ali, como era em frente ao morro, os políticos não queriam ir para Brasília. A capital já tinha mudado, mas ficava todo mundo ali enrolando e frequentavam o Night and Day não com as esposas, porque era uma boate, iam levar as madames. Iam com as namoradas, e aquelas namoradas maravilhosas, e eles com os ternos chiquérrimos e com muita ostentação, botavam uma nota gorda ali num vidro, um copão grande de conhaque que tinha em cima do piano do Guy de Moraes. E eu ali vendo aquilo tudo ali, o show do Carlos Machado era aquela mulherada. Para um garoto ali, eu ficava parecendo que eu estava num paraíso, trabalhando ali, ganhando uma grana, com aquela idade, com essa caixinha ainda dos senadores, e tocando, vivendo de música, era para mim como um sonho, né? Aí a estratégia do Carlos Machado, percebendo isso, foi mudar o Night and Day para Copacabana, para o Leme, naquela esquina ali onde tem o Hotel Meridian, agora é um outro hotel lá, na esquina do Princesa Isabel com a praia. A chegada ali foi outra experiência, porque a Zona Sul, então, era um mundo totalmente desconhecido para mim. Muito estrangeiro, muita gente falando inglês, e a gente tocando ali, com o maestro de Moraes, a gente tocava para dançar, mas eu ficava ali ainda para ver o show. Mas aí eu descobri que a 2 quarteirões ali da Praça do Lido, estava o Beco das Garrafas, que eu tinha há muitos anos, ainda com uns 14 anos, tinha sabido onde era, porque eu fui fuçar, procurar onde estava tocando o tal do Tio Tamba, na época, que eu escutei no rádio numa gravação com a
Maísa, fiquei doido com aquela maneira de samba que para mim não era, era totalmente desconhecido. Aí eu falei, rapaz, é ali. Aí eu ia, claro que eu disfarçava que a gente tocava lá no Night and Day com aquela roupa de show do Carlos Machado, parecia o filme do Walt Disney. Aí eu levava uma camisa, ia lá pro beco e comecei a dar umas canjas no beco. Ali foi outra fase importantíssima da minha vida. Nova York tinha uma rua, Rua 52, que era mais ou menos o beco. Casas, clubes de jazz, um do lado do outro, aquelas portinhas, clubes de jazz pequenos, onde rolava música, mas eu me lembro no beco, nessa época, eu vou falar exatamente quem estava ali. Muita gente diz que também começou no beco, mentira. Ali, o beco, cantor mesmo que cantava ali, só Johnny Alf, com quem eu fui tocar uma vez, embora ele, a primeira vez, ele não gostou muito, quando eu ainda estava chegando ali, na hora dele tocar, a bateria ficou vazia, eu sentei. Quando ele olhou assim, viu que era um cara que ele não sabia, ele levantou do piano, aquilo meio me botou para baixo, mas aquilo não me derrubou, não. Mas os cantores ali eram o Johnny e a Leni Andrade, que cantavam Leni Andrade esporadicamente. O beco era reduto de músico, instrumental. Ali, por noite, circulavam. O Bossa Rio tinha 8 músicos. Aí tinha o trio ali no Little Club, o quarteto na rua do lado, que era um bequinho parecido com o Beco da Garrafa, na rua Rodolfo Dantas. Então, aquela chegada ali, para mim, era um estímulo, né? Porque ali estava pianista, tinha Luizinho Essa, Luiz Carlos Vinhas, baixistas, eu tinha o Neto, veio chegando depois, tinha trios, quartetos, quintetos, e eu ali vendo Edson Machado tocava ali, Dom Romão era o baterista da casa, Milton Banana aparecia para dar canto. Então, eu com aquela idade ali de me formando, querendo tocar bateria, eu tinha a sorte de ver toda noite ou esses três juntos, ou uma hora um, outra hora outro. Quer dizer, melhor escola, se eu tivesse ido naquela época, eu acho que não tinha Berkeley ainda, mas se eu já tivesse ido para Berkeley, eu não ia ter esse retorno que eu tive ali vendo esses caras tocarem. Então, tudo ali era arte, coisa que virou palavrão, né, hoje em dia. E uma coisa peculiar da época também, que depois sumiu, era um ponto de encontro de artistas. Como o cinema novo estava em alta, ali na noite frequentavam Glauber Rocha, Jabor, Leon Hissman, começavam a jogar garrafa lá de cima para ver se espantava o som, coisa que eles não conseguiram. Então, o nome Beco das Garrafas vem aí, do pessoal jogando garrafa em cima de quem estava tocando. A Elis Regina veio, cantou lá, Jorge Ben veio cantar, mas os shows de música, 90% eram produzidos pelo Miele e o Ronaldo Bosco. Depois eles começaram a produzir esses shows com cantores, com a Elis, o Simonal também ali. Mas o começo, coisa que parece que não existe, porque não sei o que tem uma história. Eu já perguntei isso ao Rui Castro uma vez no livro dele sobre a Bossa Nova. Eu falei, vem cá, eu me lembro, Rui, tinha cada cantor desse que você citou, tinha sempre um grupo, no mínimo um trio, um pianista, um baixista, um baterista, um guitarrista. E ali você não fala, parece que a Bossa Nova começou a capela. Eu não sei o que é isso, e até hoje persiste, eu vejo nas redes sociais. Eu tenho que toda hora entrar, a pessoa fala, sabe quem chegou ali e cantou, estava lá no Vivo Rio e foi ver o show? Fulana.
Falei, mas cara, e os músicos que tocavam com essas pessoas? Isso é tão verdade que eu toquei lá várias vezes no Canecão. Muita gente frequentava show de Chico Buarque, os globais, tudo isso. Algumas vezes eu encontrei, quando acabava o show, encontrava o pessoal ali na porta. As pessoas, alguns atores, atrizes que eu conheci, pensavam que eu estava ali para ver o show. Eles não tinham visto. Eles ficaram 1 hora e meia olhando para o palco e só conseguiram ver o Chico Buarque. Não conseguiam ver 6, 7, 8 músicos que estavam ali. E um músico desses, que era o velho, que não era velho na época, mas saindo, se movimentando, tocando, ir para a bateria, toca ali, pega o pandeiro, vai para a tumbadora. Esse pessoal não via. Então, isso aí é o retrato fiel de como o Brasil vê o músico instrumentista, e por isso eu acho importante esse depoimento que eu estou dando aqui agora. Bom, como eu estava dizendo, chegando no Beco, era aquela profusão de talentos, músicos. Eu me aventurando, querendo tocar, tendo aquele retorno de ver aquele mundo e conhecendo certas figuras, todo mundo transitava ali. Eu me lembro a primeira vez que eu vi Tom Jobim, foi em pé ali na rua, no Beco, com uma camisa toda florida. Primeira vez que eu vi que Tom Jobim era real, eu já conhecia as músicas. Cada figura, o Ronaldo Bosco e Miele, que eram os autores, estavam ali. Essa turma da Bossa Nova, que era oriunda da mesma turma, do Ronaldo, do Miele e tal, Carlos Lira, Menescal, todo mundo frequentava ali o Beco. Então eu ali me sentia no meio, na crista da onda. E tocando, eu não consigo lembrar direito a cronologia dessas pessoas, a ordem que eu conheci. Eu sei que foi muita gente, né? Fora os músicos, eu me lembro do Modern Jazz Quartet, veio tocar no Teatro Municipal e foi parar lá no Beco. Todo mundo que chegava no Rio, artistas, cinema francês, Pierre Baú, Brigitte Bardot, me lembro, Brigitte Bardot chegou lá no verão. Muito engraçado esse espírito carioca. Primeiro verão, todo mundo, aquele corre-corre, a boate estava cheia, arranjaram um lugar para Brigitte Bardot, quem estava sentado mandaram levantar. No segundo verão que ela veio, está mais ou menos. No terceiro, eu me lembro dos garçons falando, ih, rapaz, aquela francesa já está aí de novo. Isso é bem o Rio de Janeiro, entendeu? Rio de Janeiro, você é celebridade durante muito pouco tempo. Se você gosta de ser celebridade, tem que aproveitar, porque você vai passar a não ser rapidamente. Então, o Beco era para mim um filme, né? Dessa história toda de estar. Eu já gostava de cinema, estava ali o pessoal do Cinema Novo, como eu já, Glauber, Jabor, todo mundo frequentando, e através atraído por esse clima, eu vim a conhecer de Niterói Sérgio Mendes, que chegou lá com o Nelson Pereira dos Santos, que era daqui também de Caraí, da onde era o Sérgio e o Tião, e como aquilo lá era frequentado pelo Cinema Novo também, acho que o Nelson Pereira dos Santos foi atraído pela música, que ele gostava também, de jazz e bossa nova, e pela turma que frequentava ali. Então, eu tive a sorte de presenciar isso, e algumas vezes, quando acabava a noite, como eu tinha que voltar para a Ilha do Governador, eu voltava com eles até a Praça 15, para depois eles iam para Niterói, eu ia para a ilha, mas algumas vezes eu atravessei com eles e foi assim que eu conheci pela primeira vez o Petit Paris, em Caraí, numa dessas noites que eu atravessei. Mas aí a história de Niterói é longa. Direto para Hollywood, Los Angeles. Viagem bancada pelo Itamaraty. Então, isso já mostra para vocês interessados em política
no Brasil, o timing perfeito, mais uma sorte nossa. Esse projeto dessa viagem pelas universidades americanas foi oficializado e assinado pelo Itamaraty em 64, antes do golpe. Se fosse depois a tentativa de uma excursão dessa, de artistas levando a arte brasileira, depois do golpe eu não preciso nem falar. Quem não é velho como eu lembra, pode ter uma referência agora, atual, o que o governo pensa de arte, de artista, essa mediocridade que se espalhou mais forte do que o vírus do coronavírus. Bom, mas eles não podiam fazer nada. Eles ainda não tinham aberto o jogo, quer dizer, fechado o jogo. Lá fomos nós. Eu sei que isso tudo aconteceu, não é teoria da conspiração, não é conspiração, porque o cônsul lá, Raul Smandek, que sucedeu Vinícius de Moraes, depois de um tempo que a gente já estava lá com a amizade, foi um cara muito importante para a gente, mostrou, memorando, que a ditadura enviou para todos os consulados brasileiros no mundo inteiro para fingir que artista não existia. Chegar artista lá, vai ter a vernissagem, vou lançar meu livro, vou fazer não sei o quê. Consulado não podia se meter, nem mexer pauzinho nenhum. Recebia o cidadão brasileiro, obrigação do consulado, mas deixava o cara no canto sem fazer nenhuma estardalhaço de um artista, podia ser quem for. Então isso já mostra, mais uma vez, a sorte do Sérgio, né? E eu nesse reboque, e o músico todo, Tião, Rosinha, Wanda, que esse consulado que seria o inimigo, mas quando nós chegamos, os militares ainda não tinham acertado as garras na cultura ainda. Ele abriu as portas, foi ele que promoveu os encontros com os artistas de Hollywood, organizou festa onde tinha Marlon Brando, Jane Fonda. Me lembro Marlon Brando querendo tocar bongo, mas aí ele viu que a praia não era para ele, o cara de bom senso ficou na dele. Tinha um produtor numa dessas festas, David Cavanaugh, que era produtor do Nat King Cole, gostou da gente tocando, assinou logo um contrato com o Sérgio. Foi o primeiro LP do grupo chamado Brasil 65, na Capitol Records. Então, daí para frente, nesse disco o Jorge Ben já não estava. Era o grupo todo, que eu já falei quem era, sem o Jorge. O Jorge deu saudade nele, da pelada, do futebol da praia de Copacabana, e voltou. Aí a Bossa Nova estava no ar. Já tinha acontecido já o Festival do Carnegie Hall. Jobim já tinha emplacado Garota de Ipanema, já tinha João Gilberto e Astrude Desafinado e Garota de Ipanema, mas isso tudo no rádio, aqui no ar, ouviu falar, ao vivo, o grupo real de músicos vindos do Rio de Janeiro, onde tudo estava acontecendo, essa música, eles não tinham visto ainda. E os músicos já sabiam da existência e já escutavam. Então, quando nós chegamos lá, foi a casa lotada, esses músicos todos brilhantes, querendo olhar os guitarristas Joe Pass, Howard Robert, Barney Kessel, todos curiosos com a Rosinha de Valença, com a técnica de dedo dela, que para eles era estranha. Eles eram fortes, deles sempre foi a palheta. Bud Shank e o público, aquele sentimento, você sabia que eles estavam esperando, sem saber português, cantavam. E eu, no meio disso tudo,
vivendo um sonho de estar tocando na bateria e nesse jazz club que era de propriedade do Shelly Manne, o baterista que eu comecei a escutar no West Coast Jazz quando eu tinha 14 anos. Bom, passado essa chegada, a gente começou pelas universidades americanas, e que era, na realidade, o motivo oficial da viagem. Fizemos durante um ano isso aí, gravamos mais um disco a live até o Matador, um outro clube de jazz em São Francisco. E é bom lembrar que essa excursão oficial das universidades, o Sérgio, com o empresário, eles arranjavam um jeito, não interferia na apresentação com as universidades. Cada cidade dessa, onde a gente tocava na universidade, o Richard Rosenberg arranjava um jeito de programar a gente num clube de jazz da cidade ali. Então foi nessa que a gente foi a São Francisco, gravamos a live até o Matador e tal. Mas acabou. Como tudo, acaba. Eu voltei para cá com essa vivência de consciência de me conhecer, de conhecer minha arte, ver como aquilo era respeitado e tinha um lugar de destaque na música mundial, no país como os Estados Unidos. Então isso para mim não tem preço. E para completar ainda, depois de um tempo, vim parar em Niterói, aonde também a cultura é preservada, valorizada como em poucos lugares. Eu posso falar isso muito tranquilamente, porque eu não nasci aqui e vim para cá, comecei a descobrir essas afinidades e essa coisa da música. Não sei se vocês sabem, o aniversário da cidade de Niterói, dia 22 de novembro, é o dia de Santa Cecília, que é a padroeira mundial dos músicos. Isso pode ser coincidência, mas os espanhóis dizem: "No creo en la bruja, pero que las hay". Então eu fico nessa. Tem alguma coisa aí. E o tempo passando, eu me tornei cada vez mais niteroense, sou cidadão honorário da cidade. E hoje em dia tenho esse prazer de estar aqui, convidado pela turma da Secretaria de Cultura, da FAM, da Prefeitura, da Sala Nelson Pereira dos Santos, que era esse grande cineasta, influenciador do cinema novo, que era da época ali, vinha com Sérgio Tião Neto para o Beco das Garrafas. Então, meus amigos, eu acho que quando eu penso nessa história minha e de vários músicos que fizeram esse papel, eu vejo que ser músico brasileiro é uma função nobre. E eu pretendo honrar essa profissão como estou fazendo até hoje. Um abraço.